Olá! Olá, está começando agora o Sala 221, jornal produzido por alunos do 6º período de jornalismo da UFPB. E os destaques são os seguintes. Instituição desenvolve atividades para crianças e adolescentes na comunidade do Roger, em João Pessoa. Exposição indevida da criança e do adolescente em conflito com a lei na mídia gera debates. Entrevista com a coordenadora do FEPET, o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil na Paraíba. E você vai ver também. Falta de vagas em creches causa aumento de denúncias em conselhos tutelares na capital. Não sai daí, o Sala 221 está só começando. A Casa Pequeno Davi é uma instituição que promove diversas atividades para crianças. As aulas gratuitas são realizadas no período da manhã e da tarde. As atividades artísticas ajudam os alunos a desenvolver talentos. O balé é um deles. A Casa Pequeno Davi é uma organização social sem fins lucrativos, que desenvolve atividades educacionais para crianças e adolescentes no bairro do Roger e em comunidades próximas ao terminal rodoviário. A educação informal ela é extremamente importante para justamente oferecer às crianças e adolescentes essa proteção desses direitos, que infelizmente às vezes o ensino formal não dá. Mais de 300 crianças, adolescentes e jovens entre 7 a 24 anos fazem parte aqui da instituição. Elas participam de oficinas de arte e de informática que fazem parte do programa de educação não formal. Os desafios são muitos, mas segundo o Dimas, cada conquista vale a pena. Que a gente trabalha essa parte dos transversais com eles e oferece atividades esportivas, culturais, diversas atividades de leitura, de informática. Então é uma série de atividades que a gente oferece. A bailarina Wellen, de 12 anos, é uma das alunas da instituição e através dessa experiência pôde realizar um sonho. A gente conheceu a Ana Botafogo e foi bem legal. A casa ainda conta com uma biblioteca formada por livros e revistas doados e uma lojinha onde vários produtos são comercializados. Para ajudar a Casa Pequeno Davi, acesse o site pequenodavi.org.br. A forma como a mídia expõe a criança e o adolescente em conflito com a lei pode gerar consequências. Este tema tem sido debatido constantemente pelos profissionais de televisão e pela comunidade acadêmica. No Brasil, cerca de 90 mil crianças e adolescentes cumprem medidas socioeducativas. Ainda antes de passarem pelos órgãos de reabilitação, esses menores de idade são submetidos à exposição indevida, ferindo os direitos assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Na Paraíba, grande parte das ocorrências envolvendo menores em conflito com a lei são noticiadas pela imprensa. O jornalista Bruno Sacaúi, que apresenta um dos principais telejornais do estado, afirma o cuidado com que esse tema é abordado por sua empresa. Nada contra quem faz. Tenho sim minhas opiniões pessoais, mas não cabe aqui. Já vi várias situações da gente, uma pessoa, por exemplo, uma mãe que perdeu um filho, começar a chorar e de parar a entrevista. Não vou fazer a mãe chorar, já está sofrendo. Eu não vou invadir um velório porque eu não vou expor uma criança porque eu vou conseguir audiência. Não é a nossa onda. Nada contra quem faz, mas não é a nossa onda. A professora Glória Rabai acredita que a mídia sensacionalista e os jornais policiais expõem as crianças e adolescentes de forma contrária ao que a lei exige, fazendo um desserviço à sociedade. A violação contra os direitos humanos dessas crianças e adolescentes que são mostradas nesses programas são evidentes. Então, sim, há violação aos direitos humanos quando essas crianças aparecem nessas situações, especialmente quando a mídia explora de forma antiética os dramas que essas crianças vivem. No próximo bloco, você confere um papo com Senharinha Ramalho. Ela é coordenadora do FEPET, Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil na Paraíba. O Sala 221 volta já. Entupiu? Usa canhão. Previsões para o seu futuro.
Previsões para o amor. Quem vai ser o próximo presidente? Ligue já! Ligue já! Senharinha Ramalho coordena o FEPET da Paraíba e luta contra o trabalho infantil. Pesquisas indicam que o número de crianças submetidas ao trabalho infantil cresceu no nosso estado. Nossa repórter Gabriela Garcia conversou com ela. Acompanhe. Olá, estamos aqui com Senharinha Ramalho. Ela é graduada em Serviço Social, especialista em Gestão Social e mestre em Ciência da Educação pela Universidade Lusófona de Lisboa, Portugal. Atualmente, ela é assistente social da Universidade Federal da Paraíba e coordena o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil na Paraíba, o FEPET. Olá, Senharinha, agradeço a sua participação aqui no programa Sala 221. E primeiramente eu gostaria que a senhora começasse a falar um pouco sobre como é que funciona o FEPET aqui na Paraíba. O FEPET, o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil na Paraíba, é um espaço interinstitucional de prevenção e erradicação do trabalho infantil. Então ele congrega atualmente 34 entidades. Então é um espaço onde se discute a prevenção e erradicação do trabalho infantil e as formas para sensibilizar a sociedade com relação aos prejuízos causados pelo trabalho infantil. Senhorinha, o FEPET completou 15 anos de atuação aqui na Paraíba e que você pode destacar ao longo desse período? Durante esses 15 anos, o FEPET já realizou várias ações, entre elas seminários estaduais, Seminário Regional Nordeste contra o Trabalho Infantil, diversas pesquisas, realizando seminários em várias cidades da Paraíba. Então, são várias ações que nós temos desenvolvido ao longo desses 15 anos, tem feito com que a sociedade tenha discutido o enfrentamento ao trabalho infantil. Senhorinha, segundo uma pesquisa da PNAD de 2014, o número de crianças submetidas ao trabalho infantil aqui na Paraíba cresceu, colocando o estado em 6º lugar no ranking nacional. O que tem sido feito para proteger essas crianças e o que provocou esse aumento? Os dados da pesquisa mostram esse aumento e muitos estão relacionados à própria situação financeira com que o país está passando. Mas outras informações podem ser a diminuição da denúncia da criança e adolescente em situação de trabalho e o processo de fiscalização. Então nós temos que incentivar as denúncias, mas principalmente levar os órgãos competentes a fazer suas fiscalizações, porque senão esse número que a Paraíba vinha diminuindo consideravelmente ao longo desde 95, a implantação dos programas sociais, para que não volte a acontecer o que aconteceu entre 2013 e 2014, que foi esse aumento considerável. Senhorinha, o trabalho artístico de crianças e adolescentes é um tema muito polêmico, né, mas não é muito debatido. Trata-se de algum tipo de exploração? Com certeza. O trabalho infantil, artístico, também é uma situação que prejudica a criança ou o adolescente. Então é discutido, é debatido e nós temos também que enfrentar. Não podemos confundir a apresentação cultural com trabalho infantil artístico. A apresentação cultural, criança deve realmente participar de atividades culturais, mas não que ela seja explorada, que tenha um empregador, que a criança saia de seu ambiente de estudo para participar de novelas, de desfiles, ser cantor. Então, são coisas distintas. E a nossa Constituição e nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele proíbe qualquer tipo de atividade até 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, o trabalho de crianças e adolescentes em atividades artísticas é sim considerado trabalho e é sim prejudicial ao desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Senhora, qual o número que a gente pode ligar para falar, para denunciar esse tipo de trabalho aqui no estado? O número que sempre se apresenta é o Disque 100, mas aqui na Paraíba tem um número que é 123. Então, esses números estão disponíveis para a população em geral. E qualquer criança que for identificada em situação de trabalho deve-se procurar o Conselho Tutelar e os CRAs de cada município. Então, não deixemos de denunciar por falta de conhecimento, por desconhecimento ou mesmo por omissão.
não precisa se identificar, mas a gente não pode se omitir. Senhorinha, nossa equipe agradece a participação aqui no programa Sala 221. Eu que agradeço o convite que vocês fizeram e o compromisso de vocês num tema tão polêmico que é o enfrentamento ao trabalho infantil. Voltamos aos estúdios. A seguir, em nossa reportagem especial, vamos falar sobre o aumento de casos de denúncias no Conselho Tutelar. Voltamos já. Entupiu? Usa canhão. Previsões para o seu futuro. Previsões para o amor. Quem vai ser o próximo presidente? Ligue já! Ligue já! Você sabe como funciona o trabalho do Conselho Tutelar? Confira agora numa matéria especial com a nossa repórter Marília Cordeiro. Criado em 1988, o Conselho Tutelar é um instrumento fundamental para a garantia e efetivação dos direitos de crianças e adolescentes. Segundo Rosenberg Marcos, que atua há 6 anos como conselheiro tutelar, o órgão tem o papel de atender, aconselhar e acompanhar. Que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, não jurisdicional, né, que zela pelos direitos da criança e adolescente, zela de forma integral, né? E com relação a todas as políticas públicas são encaminhadas aqui pelo Conselho Tutelar, isto com relação à criança e adolescente. A falta de vagas em escolas e creches gera uma grande procura de pais e responsáveis que procuram assistência escolar, como é o caso de Ana Carolina, que há meses necessita de um local para deixar o seu filho. Eu fui em 2 creches, chegando lá, negaram, dizendo que não tinha vaga, porque fecharam uma creche, aí tinha que muitas crianças ir para lá. Aí, tudo bem. Aí eu fui novamente, aí negaram. Quando foi essa semana, eu soube que 2 crianças entrou em cada uma das creches que eu fui. Aí, chegando lá, ela disse que não tinha mais vaga, que ia botar na espera, e até agora eu estou esperando. Eu só não fui trabalhar por causa que não tem com quem... Eu não confio em deixar meu filho com ninguém, porque minha família mora longe e eu não deixo meu filho com ninguém. Eu queria deixar na creche para eu poder arrumar um trabalho. É importante desconstruir a visão distorcida sobre o trabalho do Conselho Tutelar. De acordo com o conselheiro, o órgão ainda é visto como opressor e que age com ações punitivas. Não houve ainda uma conscientização por parte da política pública com relação ao Conselho Tutelar. Você chegar em 90% das comunidades carentes, o Conselho Tutelar é órgão de repressão. Todos eles vão dizer, você fala com uma criança de 10 anos, eu vou te levar para o Conselho Tutelar. A criança, meu Deus, ela pensa que vai apanhar, pensa que vai chegar, que vai ser machucado, vai ser torturado. Por quê? Porque ainda no meio das pessoas menos esclarecidas, o Conselho Tutelar é órgão de repressão, quando na verdade não é. Para conversar ou dar uma palestra, pronto, amanhã eu vou dar uma palestra numa escola muito grande. E quando você chega numa escola dessa para dar uma palestra, o pessoal diz, pronto, olha, chegou o conselho, cuidado, isso vai tomar teu menino, cuidado. Isso é doloroso o negócio, isso quer dizer, você trabalha num órgão de proteção, que você é visto como órgão de repressão. É triste, isso é terrível. Nos primeiros 3 meses de 2016, o Conselho Tutelar da Região Sul notificou mais de 500 denúncias, sendo o conflito familiar e vagas em creches e escolas as mais recorrentes. Mas os conselhos tutelares essas sedes que você está visitando hoje, a sede do Sul, os outros 7 conselhos, cada um tem sua sede também. E as denúncias, como eu disse, são especificadas de que forma? É denúncia por escrito, anônima ou pessoal. Você pode procurar o Conselho Tutelar e fazer denúncia. Ou também, uma coisa muito interessante, que é o Disque 100. Você, de sua casa, lisca o Disque 100, aí na Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos vão atender essa ligação. Você mora onde? Mora em Jaguaribe. Seu conselho de abrangência é o Sul. Aí lá ele recebe a denúncia, manda para a promotoria, o promotor manda para cá para que a gente faça a averiguação e responda ao Ministério Público se aquela denúncia é verídica ou não, se ela procede ou não. Aí a gente toma as medidas cabíveis necessárias. E o telefone daqui é 3218-9836. A edição do Sala 221 de hoje está chegando ao fim. Obrigada pela companhia e até a próxima. Até mais!